Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vou gravar-lhes porque eu acredito que a importância da mensagem deste livro, que tem no Amazon, ok? Inclusive no Kindle Unlimited. Então quem já tem o Kindle sabe do que eu estou falando, quem tem conta na Amazon. Então quer dizer, gratuito. Tem no Audible também, então você pode ler, você pode ouvir. E ainda assim eu estou gravando esse vídeo aqui com essa finalidade, por entender a importância do conteúdo tratado. Aqui trata-se de um testemunho. Eu sei que é mais fácil para as pessoas ouvirem histórias, então é por isso que eu lerei esse livro audivelmente. E também você pode lê-lo acompanhando-me visivelmente, ok? Então vamos lá, ó, Kindle. Eu vou voltar aqui porque eu quero que você veja a capa desse livro. É esse aqui, ó. Luciano Subirá, O Cuidado do Corpo. Como você está vendo, é um Kindle Unlimited. Isso é o mesmo que dizer. Está incluso na minha assinatura. O capítulo é o capítulo de número 3. Vamos lá. O céu pode esperar. Estou certo pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo. O que é, disse Paulo, incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24. E aqui começa a história que narra-nos pastor Luciano Subirá. Quem o acompanha sabe a mudança estratosférica que ele teve em seu próprio corpo e os benefícios disso. Em novembro de 2013, conheci pessoalmente em São Paulo o pastor Paulo Canuto. Já tinha ouvido falar repetidas vezes a seu respeito e de suas experiências com Deus. Aproximei-me dele depois de ter pregado no evento onde ele também seria um dos oradores. Enquanto jantávamos, iniciei a conversa com observação sobre o prato que ele havia feito para si, bastante seletivo na escolha do que comer e também na quantidade de comida. Muito mais para puxar conversa do que esperando que o assunto se desenvolvesse, fiz um comentário relacionado ao prato dele. Tá se cuidando, hein? Ele respondeu com uma pergunta: quantos anos você tem? Imaginando que receberia um sermão de alguém uns 20 anos mais velho que eu, repliquei um pouco temeroso: completo 42 anos no mês que vem. Em lugar do sermão veio a explicação: eu perguntei a sua idade porque imaginei mesmo que você estivesse em todos 40. É que quando eu tinha 44 anos, eu morri. Você o quê? Indaguei meio cético. Eu morri, ele afirmou categoricamente. E emendou: foi registrado o laudo médico da minha morte. Apontava para Eva, sua esposa. Ele declarou: ela foi testemunha do ocorrido, além do médico que me atendeu. Depois de pedir-lhe que me contasse essa impressionante história com mais detalhes, ele passou a narrar o ocorrido que vou resumir aqui. Apesar de ainda novo, dizia ele, meu corpo entrou em falência. Fui levado ao hospital e lá os médicos me reanimaram por 5 vezes. Nas 4 vezes eu voltei, na 5ª vez já não voltei mais. Foi quando me vi saindo em espírito do meu corpo. E assim, nesse estado, assisti tudo o que aconteceu naquela sala. Minha história confere em detalhes com o que o médico e minha esposa presenciaram. Ouvi nitidamente o que o médico disse a Eva quando tirou a aliança do meu dedo e entregou a ela. Vi no relógio da parede o horário em que o laudo da minha morte foi assinado. Tudo o que aconteceu na sala confere exatamente com o que vi. Enquanto estava ali em espírito, ao lado do meu corpo, o Senhor Jesus apareceu atrás de mim. Não senti ter permissão para me virar e encará-lo, mas sabia que era ele, antes mesmo dele falar comigo. Então Cristo falou bem próximo ao meu ouvido: você é um suicida. Eu tinha um propósito por cumprir em sua vida, e você conseguiu abortar meus planos por nunca ter cuidado do seu corpo. Nesse momento eu interrompi com uma pergunta motivada pela suspeita de que ele queria censurar meu excesso de peso à época. Você estava com sobrepeso? Se sim, pode falar direto comigo e falar abertamente. Surpreendentemente, ele me respondeu que não, e acrescentou: eu dormia apenas 2 a 3 horas por noite, pois passava a maior parte das minhas noites orando. Jejuava sem sabedoria e sem entendimento, no desejo de ter mais do Senhor em minha vida. Viajava exaustivamente para ministrar aos outros, sem permitir o devido descanso.
Tudo isso porque achava que essa era a forma correta de viver intensamente para Deus e agradá-lo. Eu estava ouvindo aquilo tudo chocado e chacoalhado. E comentei isso com ele. O pastor Canuto então afirmou: calma, que ainda fica pior. Nessa hora eu tive a visão do que teria sido o meu velório no dia seguinte. Essa é uma coisa muito estranha de se ver, o seu próprio velório. Eu me vi arrumado no caixão, familiares e amigos chorando, até que alguém se aproximou do meu corpo e comentou: o Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor o recolheu tão novo? Foi então que Jesus falou novamente comigo: além de abortar meu plano para a sua vida, sua falta de cuidado com o próprio corpo faz com que agora eu seja julgado pelas pessoas. Eu não recolhi você. Foi você que se matou por não ter cuidado devidamente de si mesmo. E ele finalizou a história dizendo: então eu perguntei a Jesus: considerando que ainda estou aqui, depois de ouvir tudo o que ouvi, isso significa que eu teria outra chance? E diante do consentimento do Senhor, ele me prometeu: daqui em diante eu prometo que vou me cuidar. Foi quando voltou ao seu corpo e, para a surpresa de todos na sala, reviveu. Acho importante ressaltar que Jesus advertiu de que ele enfrentaria um longo e processo doloroso. Esse processo doloroso da recuperação da saúde, como consequência de suas más escolhas no cuidado de seu corpo. Ele também foi advertido sobre a importância de selecionar cuidadosamente sua alimentação, priorizando os alimentos naturais criados por Deus e evitando os industrializados e processados. Mas isso é assunto para um outro capítulo. Toda essa narrativa se deu em resposta à minha pergunta: tá se cuidando, hein? Mas penso que Deus planejou e permitiu essa conversa com mais uma oportunidade de me despertar. Eu estava literalmente atordoado com o que acabara de ouvir. E sei que não foi meramente emocional. Não fique impressionado apenas com a história compartilhada. Algo acontece dentro de mim e não sei descrever com precisão o que houve. Foi como se uma consciência espiritual despertasse. Comecei a pensar em tantos homens de Deus que morreram de modo prematuro, especialmente aqueles que não cuidaram da sua própria saúde. E quando me levantei para deixar aquela mesa, prometi a Deus em meu íntimo: nunca mais, o Senhor, tu terás de chamar a minha atenção dessa forma novamente. Reconheço que tenho negligenciado as tuas advertências por muitos anos, mas hoje arrependo-me disso. Dai-me algum tempo para processar os novos valores que preciso absorver e passarei a viver de forma diferente. Foi a partir desse momento que me propus seguir perdendo peso e também rever tudo em que eu acreditava sobre o cuidado com a saúde e com o corpo. Decidi que iria crescer tanto na compreensão da perspectiva fisiológica, científica e também, principalmente, no entendimento bíblico dessas verdades. Uma vez que devemos viver em função do que a palavra de Deus ensina. Essa jornada foi apenas o início da descoberta da renovação da mente. Foi um divisor de águas em minha vida e os que me conhecem e acompanham de perto testificam isso. O entendimento equivocado nos leva a uma crença equivocada, que por sua vez nos leva a práticas equivocadas. Em contrapartida, o entendimento correto nos leva a uma crença correta, que por sua vez nos leva a práticas corretas. Nosso comportamento negligente com o cuidado do corpo é um dos efeitos colaterais provenientes de crenças erradas. É preciso renovar a mente com os valores da palavra de Deus. Somente assim, nosso comportamento poderá ser ajustado. Uma das crenças equivocadas que muitos cristãos carregam é de que nada que se façam mudará o plano divino que supostamente lhes foi predestinado. Acreditam que há uma hora marcada para morrer e que nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Assim não conseguem concluir que tenham qualquer responsabilidade por sua longevidade ou pela falta dela. O que, porém, as Sagradas Escrituras têm a dizer sobre isso? Então faça essa leitura, meu irmão, continuadamente. Leia esse livro e assuste-se com as verdades que ele traz. E veja o quanto a Bíblia ensina-nos em tudo e a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.
Amém.